Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar, sobre Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, tá? Estamos na segunda temporada e no sétimo episódio, intitulado Aqueles Velhos Cientistas, tá? Esse episódio ele foi lançado 5 dias mais cedo, por ocasião, do painel de Jornada nas Estrelas na San Diego Comic Con, tá? Hoje, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos no dia 22 de julho, que é um sábado, tá? E aí, como esse episódio ele foi lançado com 5 dias de antecedência, eu quero reforçar aqui, que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, e várias pessoas ainda não devem ter assistido esse episódio. E aí, se você é uma delas, tá? Para o vídeo aqui, vai assistir o episódio e depois volta aqui para ver a conversa da gente aqui no caso, tá? Mas do que se trata esse episódio? Esse é aquele famoso episódio, que tem a presença, do Boimler e da Mariner, de Lower Decks, tá? Com os atores, que fazem as vozes do personagem, atuando, no episódio, O episódio ele vai começar como se fosse um episódio de Lower Decks mesmo, é desenho animado, coisa e tal, E o Boimler, ele vai numa missão para poder estudar, um antigo portal do tempo, que está num planeta, tá? Aí ele vai com a Mariner, vai com o Rutherford, vai com a Tandy, coisa e tal. Acredita-se, que esse portal antigo, que faz viagens no tempo, tinha sido descoberto pela Frota Estelar, mas a Tandy, ela assinala que na verdade foram cientistas orianos que descobriram esse portal. E aí na hora que o Boimler vai tirar uma foto, ele vai ser fotografado pelo Rutherford, por uma holocâmera, esse portal é acionado acidentalmente e ele volta para a época, do Capitão Pike, Ele dá de cara com o Pike, com a Una, se eu não me engano, e com o Spock, tá? E para ele, o Pike, a Una, o Spock, a Uhura, são personagens históricos muito importantes, no caso, E ele fica muito impressionado com aquilo. Ele quer estudar a Enterprise todinha, ver o que tem na Enterprise, mas aí ele esbarra, na Nalaan, que fala que ele não pode, ter muita interação com o passado, porque ele não pode contaminar o passado para não alterar o futuro dele. Aquela velha discussão que a gente tem, sobre viagens no tempo, que a gente vê nesses episódios, Só que o Boimler, obviamente, ele vai começar a fazer um monte de coisas erradas ali. A princípio ele não vai alterar o tempo, ele não vai alterar o futuro dele, coisa e tal, Mas ele está sempre em situações engraçadas, onde ele vai ficar com medo de ter feito isso, E esse episódio, gente, esse episódio é uma grande comédia, Porque ele é todo centrado, no personagem do Boimler e da Mariner, Tanto que quando ele consegue voltar, para o passado, quando o pessoal da Enterprise consegue fazer com que ele volte no passado, que ele só tem, vamos dizer assim, o elemento químico lá no caso, que as partículas lá, que no caso que fazem a viagem no tempo, eles têm partículas para só uma viagem. O que acontece? Quando eles acionam o portal, a Mariner atravessa o portal e acaba com a chance dos dois voltarem para a época deles, Para piorar a situação, o que acontece? Uma nave oriana de ciências aparece e acaba roubando o portal, E aí o que vai acontecer? O Boimler vai ter que fazer uns paranauês lá da época dele, do século dele, dos 120 anos à frente no tempo dele. Sem a tripulação da Enterprise ver, ele vai ter que fazer umas alterações na Enterprise, sem que a Enterprise veja essas alterações, para eles identificarem a nave oriana. E aí o que vai acontecer? O Capitão Pike vai ter que negociar com o capitão da nave oriana, a devolução do portal, e ele vai ter que dar alguma coisa em troca, sendo que essa coisa que vai dar em troca são alimentos para uma civilização que vai ficar sem aqueles alimentos. E o Boimler fica muito chateado, de ter provocado aquilo. Ele vai tentar consertar esse tipo de coisa junto com a Mariner, Então esse episódio ele vai ter todos esses lances aí no caso,
Você vai ver a Mariner, por exemplo, conversando com a Uhura, a Mariner conversando com a Ortegas, conversando com a Chapel, né, no caso. Né? Você vai ver o Boimler, né, espantado que o Spock está tendo uma série de reações emocionais, né, por causa da Chapel que ele não conhecia, e aí ele fica com medo de contar que o Spock que ele conheceu nos livros de história é um Spock sério, coisa e tal, né, com medo de alterar o futuro. Minha garganta está começando a coçar aqui. E aí então a gente vai ver todas essas situações engraçadas acontecendo aí no episódio. Perdão, gente. E aí a gente vai ver, né, justamente essas coisas se processando aí no caso, tá? E vai ter uma hora que eles vão acabar voltando no tempo, né? E eles vão se deparar novamente, né, com os Orianos lá. Eu não vou me estender muito com relação a isso, mas o episódio foi um episódio engraçadinho, foi um episódio interessante, entendeu? Eu achei que ia ser uma tremenda de uma apelação, mas acabou tendo umas situações engraçadas, acabou tendo umas situações bacanas, né? E vale a pena assistir esse episódio. Não foi dos melhores, gente. Confesso a vocês que ainda gostei do episódio da semana passada não, né? Dessa semana, né? Do 6º episódio, mais do 6º episódio e do 4º, tá? Mas esse 7 também eu achei interessante, achei engraçadinho, embora eu não tenha achado o melhor da temporada até agora, mas valeu a pena pela brincadeira. Esse episódio ele é uma grande brincadeira, né? Ele tá fazendo, né, uma espécie de crossover, né, com 2 séries, né, derivadas de Jornada nas Estrelas, né, no caso, tá? E eu acho que a coisa funcionou, ficou interessante, ficou engraçadinha. Vale a pena assistir o episódio, é um episódio divertido sim. Eu confesso a vocês que eu me diverti bastante com esse episódio. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar mais sobre Jornada nas Estrelas aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.